O que você não pode vencer com talento, vença com esforço. Essa é uma frase muito famosa do Thomas Edison. Só que, às vezes, muitas vezes, né, só o esforço não é o suficiente. Eu aposto que você, assim como eu também, já deve ter tentado começar a fazer alguma coisa, a se manter fazendo alguma coisa por bastante tempo, como criar um hábito, uma nova rotina, mas no fim, depois de algum tempo, acabava se distraindo com o celular, voltando a assistir série e filme na Netflix, ao invés de fazer o que realmente deveria estar fazendo. E tudo bem, na verdade, porque isso daí é normal, muita gente passa por isso. Mas depois de muito tempo, isso acaba ficando chato, porque fica naquele ciclo de tentar, desistir e ficar mal. Isso se repete várias vezes. Mas, e se eu te disser que realmente existe uma forma de você superar esse problema? Uma forma de você reprogramar o seu cérebro para que ele comece a gostar dessas coisas difíceis. Então, como fazer o nosso cérebro começar a gostar desse tipo de coisa? Bom, eu me chamo Eduardo Valcher, seja muito bem-vindo ao canal, caso você não me conheça. Eu tô sempre criando conteúdo de produtividade e desenvolvimento pessoal, estudos e algumas outras áreas que eu tenho certeza que você também vai ter interesse. Então, para começar já a reprogramar seu cérebro para começar a gostar de coisa difícil, continua comigo que esse vídeo é para você. Bom, você já se pegou em algum momento se perguntando por que é tão mais fácil a gente ficar mexendo no celular ou assistindo TV do que ir fazer a tarefa que a gente deveria fazer? Bom, na verdade, nem sempre é preguiça ou só falta de disciplina. Na verdade, isso tá ligado um pouco com a nossa neurociência. O seu cérebro, querendo ou não, ele é projetado para evitar a tarefa difícil. Ele quer ficar sempre no conforto e ele quer economizar energia. Bom, mas claro, isso também pode ser mudado, né? Ou pelo menos começar a mudar. Mas para entender como isso funciona, é melhor você entender o que tá passando dentro da sua cabeça. Bom, nosso cérebro é como eu disse, ele tá sempre buscando conforto. Então ele sempre vai decidir entre a coisa mais fácil, se ele tiver que escolher entre uma coisa difícil e uma coisa fácil. Então ele sempre vai querer ir pro lado mais tranquilo. Então o que você precisa fazer é treinar o seu cérebro. Mas como assim treinar o cérebro? Bom, para quem não sabe, o cérebro é como se fosse um músculo. Então, da mesma forma que a gente treina o braço, a perna ou qualquer outra coisa na academia, o nosso cérebro também pode ser treinado. O problema é que ele já está acostumado há muito tempo a aceitar a coisa fácil. Então, conforme a gente for meio que obrigando ele a ir fazendo coisas difíceis, né, de pouco em pouco, vai ficando cada vez mais fácil esse processo. É como se você começasse a fazer 5 flexões por dia, no começo vai ser difícil, mas daqui a um mês você vai conseguir fazer 10 bem mais tranquilo, daqui a uns 2, 3 meses vai conseguir fazer 20 e por aí vai. Nosso cérebro funciona da mesma forma. Então você entendendo isso, já coloca isso na cabeça, que seu cérebro pode ser treinado. Então não precisa se preocupar, talvez você ache que seu caso é grave, de que não consegue mesmo se concentrar, ou talvez você só se distrai às vezes, e por isso que está assistindo esse vídeo também. Independente do seu caso, isso pode ser treinado, né? Isso pode ser consertado, entre aspas. Claro que isso vai variar de nível para nível, né? Se você tá sempre se distraindo, sempre evitando o desconforto, vai ser um pouco mais difícil para você. Agora, se você tá sempre saindo da zona de conforto, isso vai ser cada vez mais fácil. Mas não se preocupe que independente do seu caso, você ainda consegue fazer com que o seu cérebro se acostume e goste de fazer coisa difícil. Bom, e para fazer isso, a gente precisa começar fazendo uma coisa, que é transformar as tarefas difíceis em algo prazeroso. E como a gente faz isso? Bom, existe a dopamina. Bom, eu sei que você já deve ter visto vários vídeos falando sobre dopamina, e geralmente as pessoas falam mal da dopamina, né? Mas a verdade é que a dopamina é um neurotransmissor que pode ser usado a seu favor, porque na verdade ela é essencial para que você tenha motivação de fazer alguma coisa. A dopamina é aquela sensação que você sente quando você realiza algo satisfatório, né? Como, sei lá, zerar o jogo que você estava tendo tanta dificuldade, aquela sensação de, nossa, finalmente matei esse boss. Ou quando você monta uma lista de tarefas e marca ali um check quando você termina de realizar aquela tarefa. Isso tudo é como se o seu cérebro estivesse te dando uma mensagem, né? Te falando, é isso aí, boa, continua, isso é bom. Então, isso pode ser, sim, usado ao seu favor. Então você precisa entender isso, que quando você realiza alguma tarefa satisfatória, o seu cérebro, ele libera uma dose de dopamina, que é, né, o que cria essa sensação de recompensa. Bom, e o problema nisso também, que é o que muitas pessoas falam mal da dopamina, é que no mundo de hoje, a gente tá praticamente viciado em dopamina. Pelo menos a maior parte dos brasileiros ou do mundo. E tudo isso porque o acesso à dopamina tá cada vez mais fácil. E isso pode ser ruim se for usado da maneira errada. Como o celular, por exemplo. Olha como é fácil a gente simplesmente abrir o Instagram e ficar rolando vídeos ali no Instagram o tempo todo. Ou no Shorts do YouTube, entre várias outras plataformas, como o TikTok também. Tudo isso, ele libera dopamina. Porque a cada vídeo que a gente assiste ali, o nosso cérebro meio que entende que, opa, é uma nova informação. E às vezes é uma coisa
divertida que a gente acaba vendo ali, né? Então ele vê, opa, mais uma coisa divertida, mais uma diversão, mais uma informação nova. E isso, na verdade, é prejudicial, né? Porque é muita coisa em excesso. Eu tenho certeza que quando você vai ficar rolando no feed ali, você esquece, simplesmente depois de 5 reels do Instagram ali que você passa, você já não lembra os outros que você tinha visto. Porque não dá nem tempo do nosso cérebro processar isso, nem de lembrar o que a gente já viu, entendeu? E o mesmo funciona como a Netflix ou o YouTube. Se a gente tiver o estímulo de, sei lá, só olhar pro YouTube e ver que tem algo que a gente tem interesse, a gente vai querer na hora clicar pra ver, né? Porque isso vai liberar a dopamina pra gente. Então, pra entender como a dopamina pode ser usada pra um lado positivo, é o mesmo que você estivesse jogando Mario. Não sei se você já jogou Mario, mas pensa que a cada fase que você passa, no final, né, tem que pular naquela linha de chegada e pegar aquela barrinha pra ganhar ponto e tudo mais. Bom, a cada fase ele te mostra os pontos que você ganhou, as vidas que você coletou, entre outras informações. E isso libera uma certa dopamina. E também, muitas vezes, é isso que te mantém jogando o jogo, porque você passa ali por várias dificuldades e no final recebe aquela recompensa. E você faz isso várias vezes, né, até acabar zerando o jogo. Então imagina, tá, se o jogo do Mario fosse e não tivesse aquelas telas de recompensa. Se o jogo inteiro fosse uma fase só, onde você tivesse que andar infinitamente até zerar o jogo. Isso ia acabar sendo maçante, ia acabar sendo, de alguma forma, né, tediante para a maioria das pessoas. Então muitas vezes o que te mantém preso num jogo é essa sensação de que você passou uma fase, recebeu recompensa por ter passado, e isso te mantém, né, com força para continuar cada vez mais a cada fase, sempre querendo continuar da onde você parou. Então você entendendo essa ideia, é só pensar em como a gente pode aplicar isso na vida real. No caso, o que você tem que fazer é, quando você tem algum grande objetivo, ou alguma tarefa, um hábito, uma rotina, seja lá o que for que você quer começar a fazer, ou queira conquistar, você tem que pensar em como você pode diminuir isso em várias pequenas tarefas, né, em várias etapas, onde no final de cada etapa você se sinta, né, recompensado. E isso vai te manter motivado sempre para avançar para a próxima fase. Então essa é a ideia. Porque se você tiver só um objetivo grande, você só mirar no topo, mas não tiver nenhuma fase no caminho, você não vai nem ter motivação para chegar nem na metade do caminho. Agora, se você transformar essa linha reta em vários degraus, você vai querer subir um degrau de cada vez. Vai poder descansar um pouco no degrau que você chegou e depois continuar de onde você parou. Essa é a ideia de você usar essa dopamina ao seu favor. Então, seja lá qual for a sua tarefa, o seu objetivo, coloque nesse objetivo principal e crie uma lista de tarefas dentro desse seu objetivo que você quer alcançar. Se você quer correr, por exemplo, começa correndo 5 minutos. Para quem nunca correu, isso é bastante tempo. E fica uma semana fazendo isso. Na segunda semana aumenta para 10 minutos, se vê que é possível, né? Na terceira aumenta para 15 e por aí vai. Você tá subindo um degrau de cada vez. Então você tá meio que dizendo pro seu cérebro que você tá evoluindo, porque você vai notar isso. No final de cada corrida você vai se sentir, né, bem, porque você conseguiu correr o tempo que você planejou. E essa é a ideia, essa é a recompensa que você vai estar se dando. Então não começa com metas grandes, entendeu? Não começa querendo dizer que vai correr 30 km num dia só, sendo que você nunca nem caminhou na rua direito. Você vai só sair cansado daquela tarefa e não vai conseguir mantê-la por muito tempo. Bom, mas agora que você entendeu como a dopamina pode ser usada a seu favor, talvez você esteja se perguntando por onde começar. Bom, eu sei que saber o que fazer na teoria é bem fácil, mas na hora da prática é totalmente diferente. Muitas vezes a gente acaba olhando para uma tarefa e não sabe o que fazer, não sabe como começar, já se sente cansado só de pensar em fazer aquela tarefa, então isso acaba sendo chato. É como se a gente visse uma barreira gigante, uma parede gigante à nossa frente que a gente não consegue escalar. Bom, isso acaba virando um problema, porque ao invés de você pensar numa forma eficiente de subir essa parede, você acaba só ficando confortável ali, né, desse lado do muro, em vez de procurar pular para outro lado. Bom, e para você conseguir realizar essa tarefa que parece tão difícil, tem uma estratégia que eu conheci há pouco tempo, que é o If Then, se eu não me engano é assim, que ele funciona da seguinte forma. Você vai fazer o seguinte, você sabe qual é o seu objetivo, né? O que você quer fazer. No caso, você vai anotar isso. Se o seu problema é para estudar, por exemplo, você anota bem grande, né? Preciso estudar. E agora o que acontece? Embaixo você vai fazer uma lista de coisas, tá? Presta atenção. Você tem que identificar o que é que te distrai quando você está tentando realizar essa sua tarefa importante. Por exemplo, pode ser o celular, pode ser a Netflix, pode ser o YouTube, pode ser, sei lá, o sono, pode ser literalmente qualquer coisa. Talvez um jogo que você veja na sua tela e te dê vontade de jogar, e isso acaba te impedindo de realizar a tarefa. Seja lá o que for, coloca nessa lista tudo o que você acha que te distrai quando você vai querer fazer a tarefa importante. Vamos dizer, tá, no exemplo, que é o celular, tá? Que toda vez que você vai querer começar a estudar, dá uma notificação e você acaba pegando o celular e fica se distraindo ali por horas. Então qual que é a ideia? Você vai dividir essa linha no meio e você vai colocar no primeiro lado, você vai escrever se, e no outro lado você vai escrever então. No caso, toda vez que você sentir vontade de pegar o celular, no caso se, né?
Se você sentir vontade de pegar o celular, então você vai estudar por 5 minutos, tá? Presta atenção que isso vai ser bem útil para você. No caso, toda vez que você sentir aquela vontade de pegar o celular, na verdade, se você quer estudar, não era nem para você estar com o celular perto de você, né? Eu tenho um vídeo falando melhor sobre a utilização do celular excessiva e tudo mais, então se quiser olhar depois. Mas continuando, toda vez que você sentir essa vontade de pegar o celular, você tem que tentar ao máximo se impedir de fazer isso e fazer o que você prometeu. No caso, estudar só por 5 minutos. Sentiu vontade de pegar o celular, tenta lembrar que não é pra fazer isso. Larga o celular bem longe de você e vai estudar por 5 minutinhos. É só isso que você precisa fazer. E o mesmo você faz com outras tarefas, tá? No caso, outros se. Por exemplo, se você se distrai com o YouTube, você coloca ali, se eu quiser assistir o YouTube, né? Se eu for me distrair assistindo o YouTube, eu vou estudar por 5 minutos. Essa é a regra. Você coloca todos os estímulos ali, né, que acabam te atrapalhando. Toda vez que você sentir a vontade de fazer isso, você vai realizar a tarefa que você prometeu. No começo vai ser um pouquinho difícil, não vou mentir, nenhuma forma milagrosa existe, você tem que tentar, então confia em mim, você vai conseguir, mas tem que tentar. Outra dica que pode te ajudar muito nesse processo é você deixar tudo pronto para realizar a tarefa, tá? No caso, se você estuda, por exemplo, deixa tudo pronto, no caso o caderno, o lápis, tudo do lado um do outro, os livros, ou se você vai mexer na internet, deixa todas as páginas abertas, seu bloco de notas, onde você anota, deixa tudo pronto, tudo arrumado. Quando você sentir aquele estímulo ruim de fazer uma coisa para se distrair, você só pensa, não, eu só vou estudar por 5 minutos. No começo é difícil, mas depois de um tempo, o seu cérebro vai se acostumando e vai entendendo que quando você vai realizar alguma tarefa, se algo tentar te distrair, né? Se algo tentar te distrair, seu cérebro vai entender que, opa, então eu tenho que fazer o que é importante, não posso me distrair. Então seu cérebro vai se acostumando com isso. Toda vez que ele se deparar com o se, então ele vai fazer a tarefa importante. É como eu disse, seu cérebro é como se fosse um músculo. No começo, assim como qualquer exercício, não é fácil, mas com o tempo vai ficando muito, muito mais fácil. Bom, mas depois de você superar esse problema inicial, o próximo desafio é você manter a consistência dentro daquela tarefa, né? Porque não adianta você começar hoje com toda a motivação do mundo e amanhã já voltar pro celular, já se desmotivar tudo, então não adianta de nada. Então é aqui, é agora que a mágica acontece. Eu vou te explicar como a mente cria hábitos, tá? Eu vi isso num livro, eu não vou lembrar exatamente qual livro que foi. Se eu não me engano, foi no Jeito Harvard de Ser Feliz. Se eu não me engano, posso estar errado. Caso você tenha interesse em algum livro, tá aí na descrição, né? A lista dos melhores livros que eu já li e que provavelmente vão ser bem úteis pra você também. Então, se tiver interesse, tá na descrição. Bom, mas vou te explicar. O nosso cérebro, quando ele vai criar um novo hábito, quando a gente quer começar a fazer uma mesma tarefa várias vezes, né, repetidamente, no caso, todo dia fazer tal coisa, tudo começa como se fosse uma linha, tá? Que também é conhecido como conexão neural. Funciona da seguinte forma. Imagina que você tem um ponto, tá? E do outro lado, você tem um outro ponto, tá? No caso aqui é o inicial, onde tudo começa, e no final é quando você vai realizar aquela tarefa e tentar manter a consistência. Quando o nosso cérebro não está acostumado com aquela tarefa, ele vai ter muito esforço, ele vai fazer muito esforço para chegar naquele outro ponto. Então, no caso, quando a gente começa alguma coisa, ele vai fazer muito zigue-zague, vai virar uma bagunça, ele não vai saber direito como fazer, o que fazer, até chegar naquele ponto. É como se fosse até um labirinto no começo. Então, é por isso que é difícil começar as coisas. Nos próximos dias, continua a mesma coisa. É tudo um labirinto, tudo uma bagunça, ele não sabe direito como chegar àquele ponto. No caso, né, vamos supor que você quer começar a correr, no primeiro dia vai ser difícil, nos próximos, né, aquela linha vai ficando difícil, ele vai ficando todo embaçado, então ele não sabe direito como chegar, né, naquele ponto. Mas é aí que tá o ponto principal. Conforme o tempo vai passando, essa linha em zigue-zague vai cada vez ficando mais reta, entendeu? Vai cada vez ficando mais fácil de chegar de um ponto ao outro. O que isso significa? Que quanto mais você fica repetindo uma tarefa, fazendo uma coisa, por mais que seja difícil no começo, que é difícil, o seu cérebro ele vai melhorando o caminho dessa conexão neural. Então, por isso que fica cada vez mais fácil. Não é simplesmente porque, você se acostumou com a tarefa. Não, seu cérebro, ele criou um caminho tão fácil para aquela tarefa que já ficou automático, entendeu? Ele sabe exatamente o traçado que ele tem que seguir para chegar, para realizar aquela tarefa. É quando você vai escovar os dentes, por exemplo. Se você escova todos os dias, né, por anos já, você já sabe que isso ficou praticamente automático. Você vai no banheiro, escova os dentes e nem percebe. Quando viu, já saiu do banheiro, já realizou, né, aquela tarefa que é escovar os dentes e nem reparou nisso. Porque seu cérebro já criou uma linha neural tão rápida e tão reta até aquele ponto de realizar aquela tarefa que ficou automático. No caso, se você dirige, por exemplo, para quem dirige sabe, e se você segue o mesmo caminho todos os dias dirigindo o carro, esse caminho fica automático. Uma hora você só entra no carro e no outro você já chegou ao seu trabalho ou ao seu local que você tá indo. E você nem percebeu. Você dirigiu no automático, nem lembrava que estava no carro. Por quê? Porque seu cérebro criou essa linha neural. Ficou cada vez mais fácil, que ficou automático. Por isso, quando a gente faz a mesma coisa todos os dias, fica mais fácil da gente realizar essa tarefa com o tempo. Então, o que isso significa?
significa? É como eu já disse antes, seu cérebro, né, é como se fosse um músculo, ele vai treinando. Então a ideia é você pegar uma tarefa importante que você quer transformar em hábito, né, algo difícil, né, que geralmente é coisa difícil no começo, e você repetir ela durante bastante tempo. É difícil no começo, mas é por isso que você faz o que eu falei antes, que é começar com pouco. Se você começar com muito, você não vai conseguir manter. É aquele negócio que você não vai ter motivação porque você não vai nem ter chegado a algum ponto de recompensa. Então começa com pouco. Eu sei que isso leva tempo, mas olha só, é muito melhor você passar meses treinando uma coisa pra ficar muito bom naquilo do que você tentar ao máximo durante um mês ou 2 e viver a vida inteira decepcionado porque não conseguiu manter aquele hábito. Então confia em mim, consistência é a chave de tudo. Então começa com pouco. Se você quer estudar, por exemplo, começa com pouco. No caso, se você não tá acostumado a estudar nada por dia, você primeiro marca uma hora pra você fazer a tarefa. Tem outro vídeo também que eu falo como criar hábitos, que eu falo mais especificamente sobre essa parte de você ter um gatilho, uma rotina e uma recompensa, né, que é você seguir aquele ciclo pra criar um hábito. Então depois que terminar esse vídeo, se quiser entender ainda melhor, eu te recomendo esse outro vídeo. Mas continuando, a ideia é você começar com pouco, tá? Se você não tá acostumado, começa estudando 5 minutos por dia. Eu sei que parece pouco, mas você tem que lembrar que seu cérebro tá com aquela linha toda bagunçada. Então se ele se acostumar todo dia em tal horário fazer isso, aquela linha vai cada vez ficando mais reta. O que significa que vai ficar mais fácil de você realizar essa tarefa com o tempo. Então você vai poder ir aumentando o tempo e a dificuldade, né, conforme o tempo vai passando. Então tudo isso é muito importante. É exatamente você seguindo todos esses passos, você consegue transformar qualquer tarefa difícil em uma coisa que você vai querer fazer todos os dias. A maior parte do segredo é você começar com pouco. Bom, e eu sei que muitas vezes a gente tá fazendo alguma tarefa e a gente quer ver um resultado mais rápido. Ou muitas vezes a gente tem um objetivo e acha que a gente só vai conseguir realizar até o fim do ano, sendo que muitas vezes a gente consegue realizar em muito menos tempo. E é por isso que eu fiz esse outro vídeo aqui. Nesse vídeo eu explico como você consegue realizar coisas que às vezes uma pessoa leva 1 ano ou mais pra fazer e você conseguir fazer em 12 semanas. Pode ter certeza, você conseguiria muito mais rápido seguindo as coisas que eu falo nesse outro vídeo. Eu fiz as coisas que eu falei nesse vídeo e isso me ajudou demais. Eu realizei tarefas que eu achava que ia levar meses pra fazer em poucas semanas. Então, eu te vejo lá.